de se direcionar aos objetivos, às intenções, né? Ali de cumprir o ato volitivo, né? Que é essa intenção de realizar alguma ação, que em geral a gente vai ver com um aumento, né, significativo, e a cognição, que vai envolver aí várias outras funções mentais. No campo do humor, a gente vai ter esse quadro que a gente chama de uma euforia, né? No popular seria uma alegria patológica. Então, é um paciente que vai estar extremamente feliz, mas não é exatamente uma felicidade, porque é um sintoma problemático e que gera uma disfunção ali, não é um estado de bem-estar, né? Que seria desejável de estar acontecendo. O humor pode ficar mais expandido, a pessoa fica mais desinibida, desenvolta, pode também se tornar mais irritável, mais raivosa, até agressiva. Na psicomotricidade, a gente vai ter marcado o ganho de energia. Então, esse aumento na vontade, disposição, no ânimo para realizar as atividades, o paciente falante do que o habitual, tem uma pressão para continuar falando sem parar, pode ficar mais inquieto, chegando a ficar agitado, agressivo. E do ponto de vista cognitivo, ele vai ter também uma sensação de pensamentos acelerados, as ideias passam a se arborizar e podem ficar até desconexas, pode ocorrer um senso de grandiosidade com autoestima elevada, e em casos mais graves, até quadros de psicose, que é essa perda no contato com a realidade, que nesse caso aí vai estar sendo alterado. Então, aprofundando esses questão da euforia, vai ser autorreferida ali pelo paciente como a melhor sensação que ele já teve na vida, né? Então, ele vai ter uma sensação subjetiva de um bem-estar, porém, o entorno dele vai... Professor, devagar, por favor. Ah, tá certo. Dessa sensação que o paciente vai descrever de um bem-estar, vocês vão perceber isso, principalmente se vocês estiverem em contato, né, com um paciente em mania, que é um bem-estar ali só para ele, né? Quem está em volta vai perceber aquilo como uma coisa muito inconveniente que pode gerar prejuízos bem graves. Então, o paciente fica com o que a gente chama de um humor elevado, né? Então, isso pode gerar desinibição social, hipersexualidade, uma jocosidade, que é essa coisa de fazer muita piada, muita brincadeira, às vezes em momentos inadequados, impróprios ou de formas inconvenientes, e passam a sensação, nos primeiros minutos que você está ao lado desse paciente, de que é uma alegria contagiante, né? Mas passe mais tempo com aquele paciente nessa situação e você vai perceber que é uma coisa bem problemática. Pode ocorrer uma disforia, que é essa sensação de um humor irritável ou de uma sensação de mal-estar, né, relacionado aí a uma irritabilidade maior, uma arrogância ou prepotência ou mau humor, e às vezes até agressividade, hostilidade com os outros. Pode ocorrer o que a gente chama de labilidade afetiva, que é uma variação muito rápida dessas emoções. Então, ora o paciente está com humor elevado, eufórico, e de repente ele já está hostil, agressivo, irritado, né? E essas emoções variam muito rapidamente. Pode ocorrer um aumento da distratibilidade, que é essa redução da atenção. Então, um determinado objeto ou situação não consegue prender o meu foco. E o paciente alterna o tempo inteiro entre uma tarefa e outra, ou entre uma conversa e outra, ou entre um estímulo e outro ali do ambiente, fica mais atento e vigil, né? Para os estímulos que não são o foco ali da vivência, né? E pode ficar aí mais distraído, né? Consequentemente. As ideias ficam aumentadas, tanto com relação à quantidade de ideias, como também na velocidade que essas ideias aparecem.
Então, o curso do pensamento vai ficar acelerado. E isso vai se transmitir através da fala, né? Que o paciente vai passar a falar demais, porque exatamente aquilo ali está refletindo tanto que o pensamento dele está acelerado. Pode aparecer essa sensação de uma autoestima elevada e que leva o paciente a ter uma sensação de grandiosidade, então, como se ele tivesse habilidades especiais, privilégios especiais ou poderes especiais, além do que as outras pessoas detêm, né? É, uma boa parte desses pacientes pode se tornar agressiva, ameaçadora, e isso às vezes levar a quadros de agitação psicomotora, que é uma emergência médica, né? Que precisa de uma intervenção imediata para garantir a segurança do paciente e das outras pessoas. O aumento da loquacidade, que é exatamente essa fala, né? Que vai ter um fluxo aumentado, ou seja, a velocidade da fala fica muito rápida e a quantidade também. Então, é um paciente que você dificilmente consegue fazer ele ficar em silêncio. Ele vai mudar de assunto o tempo inteiro, falar de um tema e mudar para outro e continuar com aquela pressão para continuar falando, muitas vezes falando de forma também acelerada que pode se tornar até incompreensível, né, para os outros. Existe também um aumento da impulsividade, e isso pode levar a uma exposição a situações de risco, envolvendo aí gastos financeiros excessivos, compras demasiadas, hipersexualidade. É, tem um caso aí emblemático no folclore brasileiro recente, né, daquela situação que gerou a fama de um morador de rua, né, que teve relações sexuais com uma mulher e que era um quadro em que ela estava em um episódio de mania com esse aumento de energia, hipersexualidade e acabou se envolvendo aí nessa situação que é perigosa, né? O paciente pode se envolver em direção perigosa, em uso de substâncias, né? E diversas outras situações aí que podem levar ele a complicações, tanto do ponto de vista clínico, de integridade física, como exposição a doenças, como até o óbito por suicídio, por é, assassinato, por violência na rua. Então, é uma situação de vulnerabilidade bem grande. O paciente, em geral, vai ter um prejuízo do julgamento crítico das situações, porque ele tem uma perda da percepção de doença, né? Ele não vai se perceber como estando em um quadro patológico ou anormal. E é o que a gente chama de um insight pobre, né? Ou uma autopatognose prejudicada, que é aquele conhecimento que a pessoa tem de que ela está num estado anormal da sua consciência, que esse estado anormal se deve a uma doença mental e que precisa de uma intervenção. Então, é o paciente que vai, da forma mais típica, dizer que ele está ótimo e que não tem nada de errado com ele. Outro sintoma que é muito marcante envolve a redução da necessidade de sono, que é diferente de uma insônia, como a gente costuma dizer, né? Geralmente na insônia, a gente vai ver um paciente que gostaria de estar dormindo e, por N razões aí, tem uma dificuldade em conciliar esse sono. Num paciente em mania, como ele está muito acelerado, com nível de energia muito aumentado, ele não percebe a necessidade de dormir. Então, ele pode passar do 24, 36, 48 horas acordado ou dormindo muito pouco, dormindo às vezes 3 horas de sono, 4 horas de sono, 2 horas de sono, ou só tirando breves cochilos ao longo do dia. E quando ele acorda, ele está extremamente disposto, motivado, querendo fazer tudo de possível na face da Terra. Em quadros mais graves, né, podem ocorrer esses sintomas psicóticos, que vão representar uma ruptura com a realidade, essa quebra no senso compartilhado aí com os demais, e vai se manifestar, podendo ser aí, né, pela apresentação de ideias delirantes, que são esses juízos falsos da realidade. Então, ele pode ter ideias grandiosas de que ele é o presidente do Brasil, que ele é uma pessoa muito rica, que ele é o dono de todos os apartamentos de Salvador,
ou que ele recebeu uma transferência de 2 bilhões de dólares na conta dele. Pode ter ideias místico-religiosas, né, de que ele é a encarnação de Jesus Cristo, ele tem um contato direto com Deus, ou que ele foi escolhido por Deus para salvar toda a humanidade, né? E aí vai variar da temática ali cultural daquela população, né, de onde aquela pessoa vive. Podem ocorrer ideias persecutórias de polícia está atrás de mim, meus vizinhos querem me matar, meu familiar está envenenando minha comida, também envolvendo as mais diversas temáticas. Podem ocorrer alucinações, que são é, experiências sensoperceptivas alteradas, então é o ouvir vozes, ou ver, ou sentir de alguma forma perceptiva ali, né? Sensoperceptiva é um estímulo que não está ali no mundo físico, no mundo real. Pode ocorrer também desorganização do comportamento. Então, o paciente pode estar tão grave ao ponto de ele agir de forma apragmática, que é ele fazer coisas que não fazem sentido, né? Realizar ações que não têm um sentido lógico, compartilhado com os outros. E aí vai entrar também uma série de comportamentos anormais, andar pelado na rua, comer lixo, comer alimentos crus, né? É o famoso rasgar dinheiro que o pessoal fala por aí, né? Próximo ao episódio maníaco, também existe um que vai ser aí mais fácil da gente caracterizar, que é o que a gente chama de um episódio hipomaníaco. O próprio nome já diz, né? Hipo é mais leve. Então seria um quadro de mania, mas com uma gravidade menor e um prejuízo funcional menor também, né? Dentro de um quadro de hipomania, o paciente ele não pode apresentar, então, sintomas psicóticos, porque o sintoma psicótico reflete um quadro que é grave. Por consequência, um quadro leve não tem como ter sintomas psicóticos. O paciente não vai precisar de internamentos também, porque o comportamento não vai estar tão disruptivo a esse ponto de colocar a segurança dele, de terceiros, em risco. E o paciente pode perceber esses períodos aí como um período em que ele melhora funcionalmente, né? Ou que ele melhora a performance dele. E aí é um quadro que vale muito mais a pena a gente investigar até com os familiares, porque o próprio paciente não vai ter a sensação daquilo como anormal, e muitas vezes é o familiar que vai dizer, ó, é, fulano é uma pessoa mais tímida no normal, ele não é de conversar tanto, e ele saiu comprando presente para os vizinhos, dando bom dia a todo mundo, acordando 3 da manhã, começando a faxinar a casa, saiu para malhar 5 horas da manhã, não é o basal dele, escreveu um TCC durante uma madrugada inteira e tá muito enérgico, mais falante do que o normal, mas ao mesmo tempo ele não gera aquela gravidade que um episódio de mania geraria. Depressão bipolar. Ela costuma ser a primeira manifestação do transtorno bipolar em mais de 2/3 dos pacientes. Então, é por isso que eu frisei tanto naquela aula da semana passada que, às vezes, a gente vai atender um paciente num primeiro episódio depressivo e não vai saber ainda que ele é bipolar, né? Até 10% dos pacientes que a gente vai tratar num primeiro episódio ali de depressão são bipolares e a gente só vai descobrir isso quando ele fizer uma mania. Do ponto de vista clínico, ela vai ter os mesmíssimos critérios, né? Vai ser indistinguível ali da depressão unipolar. Então, vai ter tristeza, anedonia, dificuldade de concentração, sentimento de culpa, ideação suicida, energia mais baixa, dificuldade de concentração, perda ou ganho de peso, redução ou aumento na quantidade de sono, né? Todos aqueles critérios que a gente já falou da depressão unipolar. Já no transtorno bipolar, né? A gente vai ver ela mais predominante nos pacientes com o TAB tipo 2. E aí o TAB tipo 2 tende a ter mais depressões do que episódios da outra polaridade. E muitas vezes um paciente só vai saber que ele é bipolar quando a gente trata esse episódio de depressão e ele tem o que a gente vai chamar de uma virada maníaca. Então,
usou um antidepressivo ali, que é contraindicado, né, na depressão bipolar, e de repente, de uma forma muito rápida, ele volta para o consultório muito falante, acelerado, se dizendo que está ótimo, que está melhor, que está curado, que ele é a encarnação de Jesus e que ele veio para curar todo mundo, enfim. Você vai ver uma mudança perceptível aí de um quadro que ele não estava apresentando, né? E que também destoa da normalidade aí que é vista nas outras pessoas. E a depressão bipolar, ela costuma ser para o paciente esse quadro aí que gera o maior sofrimento, né? Porque um paciente em mania, ele não se percebe doente. Então, muitas vezes, para o paciente ali, ele vai estar na melhor fase que já existiu da vida dele. Mas a depressão, ela tende a gerar essa, essa noção aí de que algo está errado, de que ele não está bem, tem essa sensação subjetiva de mal-estar. E aí é quando boa parte deles busca atendimento, busca usar um medicamento, aceitar que precisa de uma medicação, mas não torna isso mais fácil de tratar. E aí a gente pode, às vezes vai ficar aí com essa eterna dúvida, né, de, poxa, se eu vejo um paciente com o primeiro quadro de depressão, como é que eu vou saber se ele é bipolar ou não? Eu vou dar um antidepressivo, vou correr o risco? Quase sempre sim, e a gente só vai descobrir testando, mas existem alguns fatores aí que podem, entre várias aspas, ajudar a diferenciar uma depressão bipolar de uma depressão unipolar. Então, aqueles quadros de depressão que iniciam muito precocemente, principalmente antes dos 25 anos, antes dos 21 anos, que não é a faixa etária usual de uma depressão unipolar começar, né? Ela geralmente começa ali mais tarde, entre os 25, 28, 30 anos. Episódios de depressão que duram um curto período, então menos de 6 meses ali, né? Porque a gente já falou que a depressão tem esse curso episódico, em que o paciente tem aquele quadro, mas mesmo sem tratar, ele pode remitir e voltar ao normal. E em geral vai levar 6 a 8 meses, mas aqui esse paciente fica, às vezes, gravemente deprimido por 3 semanas, um mês e meio, e já melhora repentinamente. É, quadros que vão ter esse início e esse fim abrupto, né? Sem estar vinculado a estressores, a situações ambientais que possam ter mudado. Geralmente vão ser pacientes que vêm de um curso de depressão muito longa, então depressões graves, difíceis de tratar ao longo da vida. A depressão bipolar pode aparecer também com o que a gente chama de sintomas atípicos, que seria a hipersonia, né, que é o aumento da quantidade de horas que o paciente dorme, ou essa sonolência diurna, e a hiperfagia, que é o aumento do apetite e o consequente aumento do peso, que na depressão típica unipolar, a gente vai ver o oposto, né, geralmente a insônia mais terminal, que a pessoa acorda mais cedo do que deveria, e a redução do apetite e perda de peso. Pode ocorrer a paralisia de chumbo, que é essa sensação de que é difícil se mover, ou de que tem como se tivessem placas de chumbo no corpo da pessoa, né, que para ela mover e se ordenar ali para as atividades exige um gasto energético muito grande. A labilidade do humor, que é essa variação, né, de irritabilidade, depressão, agressividade, de uma forma muito intensa. A ocorrência de sintomas psicóticos, principalmente num paciente jovem, também sugere mais uma depressão bipolar. O retardo psicomotor e principalmente aí a história familiar de transtorno bipolar. Então, a mãe é bipolar, o irmão é bipolar, a avó era bipolar e chega um paciente com um quadro de depressão, tem que ligar o alerta de que pode ser ali a abertura de um quadro de TAB. Entrando nos critérios, né, que o DSM determina para a gente dizer que o paciente tem um transtorno bipolar. A gente vai falar um pouco do tipo 1 e depois do tipo 2 para fazer a diferenciação. Para a gente diagnosticar um paciente com TAB tipo 1, ele precisa ter tido pelo menos um episódio de mania na vida. Então,
não é obrigatório ter depressão, não é obrigatório ter tido várias manias, basta ele ter tido um episódio de mania. E esse episódio aí, ele pode ou não ter sido precedido por hipomania, por depressão, previamente, né? E aí os critérios que vão dizer que um paciente está no estado de mania é exatamente o que a gente já discutiu. Um período distinto de um humor elevado, expansivo, irritável, com aumento da atividade, aumento da energia, né? Durando pelo menos uma semana e permanecendo ali a maior parte do tempo. E essa alteração aí, que é obrigatória, né, de aumento do humor e aumento da energia, associada a pelo menos três, ou a depender, quatro dos seguintes sintomas, que são aumento da autoestima ou sensação de grandiosidade, redução da necessidade de sono, ficar mais falante do que o normal, ter uma fuga de ideias ou essa sensação de pensamentos acelerados, ficar mais distraído do que o normal, aumento da atividade direcionada aos objetivos, então mais envolvido socialmente, no trabalho, sexualmente, pode ter agitação psicomotora, e envolvimento com atividades com risco potencial, né? Seja de compras excessivas, indiscrição sexual, investimentos insensatos. Esse prejuízo, né, do humor, ele vai Professor, ser grave o suficiente ao ponto de gerar uma disfunção ali do basal da pessoa, que todo mundo ali que está ao redor percebe que está alterado, que é diferente de como a pessoa normalmente age, ou pode precisar de uma internação, né? E já o ô, TAB professor, tipo. o Oi, senhor, o senhor consegue voltar para o diagnóstico, TAB esse tipo 1? aqui? Não, primeiro slide, Esse. antes. Esse? Ah, certo, perfeito. Ótimo, Hum. obrigada. E o TAB tipo 2, ele vai Só um ser. minutinho, Matheus. Oi. Só um minutinho. Pessoal, vamos tentar não interromper a aula do professor Matheus, deixar para anotar, tirar as dúvidas todas no final, tá certo? E aí a gente entra no TAB tipo 2. Ao contrário do TAB tipo 1, aqui a gente obrigatoriamente tem que ter tido um episódio de depressão anterior associado a um episódio de hipomania. Então ele precisa ter essas duas coisas, né? E vai ser basicamente a mesma coisa. Um humor elevado, expansivo, irritável, associado e ganho de energia, né, associado a pelo menos três ou quatro dos outros sintomas. Autoestima inflada, redução da necessidade de sono, mais falante, fuga de ideias, mais distraído, aumento da atividade, aumento de atividades com risco potencial. E aqui, né, é preciso que esse episódio fique muito claro como uma mudança do funcionamento que não é característica daquela pessoa. Então, é alguém que, no normal dela, ela age totalmente diferente. E, nossa, poxa, agora, doutor, eu acho que ela tá diferente. Isso aqui não é fulana, ela não age dessa forma, ela não brinca dessa maneira com as pessoas, ela não fica tão falante, né? Então, claramente, muda o funcionamento. E tem que ser percebido pelos outros, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também não vai ser suficientemente grave ao ponto do paciente precisar ser internado, nem dele apresentar sintomas psicóticos, né? Porque se isso aí acontecer, é porque o quadro foi grave o suficiente para a gente dizer que é uma mania. E aí, só para a gente fixar, né, as ideias aí, sintetizando tudo, no paciente com o TAB tipo 1, ele basta ter tido um episódio de mania. Então, teve uma mania na vida, TAB tipo 1. Agora, ele pode ou não ter tido hipomanias, ele pode ou não ter tido depressões. Já o hipomania, quanto depressão. E ele jamais vai fazer um quadro de mania. Que se ele fizer, significa que o diagnóstico é outro. E no outro polo lá, o transtorno depressivo maior, que faz apenas quadros depressivos. Então, em nenhum momento ele vai fazer hipomania, em nenhum momento ele vai fazer. Isso ajuda um pouco a gente a esquematizar, né? Como se fosse um espectro que dizia que você é TAB 1
E do outro, se você só tiver depressão e não tiver outros sintomas, é um quadro unipolar. Entrando nos diagnósticos diferenciais do transtorno bipolar. O mais importante aí, principal, que a gente vai inclusive falar na próxima aula, é a esquizofrenia, né? Porque a esquizofrenia, ela vai ser um quadro psicótico primariamente, né? Mas na esquizofrenia a gente não tem as alterações do humor que a gente observa no bipolar. Então o paciente não vai ter ganho de energia, é, ficar mais falante, ficar mais acelerado, reduzir a necessidade do sono, ficar mais enérgico, mas vai ter os sintomas psicóticos, né, de quebra no contato com a realidade, que é o que caracteriza a esquizofrenia, como diagnóstico, né? Os transtornos ansiosos também podem confundir um pouco, porque o paciente ansioso, ele pode ficar com os pensamentos mais acelerados, ou mais inquieto, ou ter dificuldade em dormir, né? Mas que vai ter aí diversos outros critérios, né, que vão falar contra. E a personalidade borderline também, que é um diagnóstico muito confundível com o bipolar, mas que na personalidade borderline ele vai estar mais associado a um padrão de funcionamento é, duradouro daquela pessoa, né, que se desenvolve ali desde parte da adolescência, início da vida adulta, que vai estar muito relacionado aos estressores e às relações interpessoais. É, pode ocorrer períodos em que a pessoa fica mais deprimida, seja por um estímulo ambiental que deixou ela mais mexida, ou às vezes algo positivo que deixa a pessoa mais ativada, como se tivesse eufórica, mas que não é um quadro exatamente de mania. Às vezes o paciente borderline ele pode agitar, ficar agressivo, né? Mas isso vai estar muito relacionado à hipersensibilidade interpessoal e aos estressores, a um sentimento crônico de vazio, que difere aí do transtorno bipolar, que tem um curso que é cíclico, né? Que o paciente vai ter um episódio bem caracterizado de depressão, vai ter um episódio bem caracterizado de mania e vai ter períodos em que ele está normal. E aqui no borderline, às vezes, essas mudanças ocorrem da noite para o dia. Então, dorme de um jeito, já acorda de outro, que não é a característica episódica e cíclica do TAB. Falando sobre o tratamento, a gente vai ter aqui uma condição em que o uso de medicamentos é essencial, é imprescindível, e a gente não vai ser capaz aí de tratar um transtorno bipolar somente com intervenções não medicamentosas, né? Como ocorre com a depressão unipolar, que a gente pode usar somente a psicoterapia, mudança de estilo de vida, atividade física, nos quadros ali leves, a leve para moderado. Mas aqui a gente vai precisar realmente lançar mão de fármacos para garantir uma estabilidade daquele paciente. Lembrando principalmente que no TAB existe inclusive esse conceito aí da neurotoxicidade, né? Então, cada vez que um paciente é exposto a um episódio, seja de depressão, seja de mania, aquilo ali gera um dano cerebral e que vai acumular prejuízos cognitivos, perdas cognitivas, se não for tratado ao longo dos anos, né? Então, praticamente todo paciente, né, e eu diria virtualmente todos, vão precisar de um tratamento de manutenção ao longo da vida. E o objetivo desse tratamento vai ser que o paciente tenha uma remissão completa daquele quadro de humor, que a gente consiga resolver os sintomas residuais, que a gente consiga prevenir ele de entrar no novo episódio de humor e também melhorar a qualidade de vida e a funcionalidade, a inserção daquela pessoa ali de volta na sociedade, né? O tratamento ele pode ocorrer tanto no nível ambulatorial como no nível hospitalar, dependendo da gravidade dos riscos que o paciente está exposto. E aqui vai entrar esse medicamento que é meio que o carro-chefe do transtorno bipolar, que é o lítio. O lítio ele é formulado nessa apresentação de carbonato de lítio, que é um sal. No SUS a gente tem esse de liberação rápida, que é de 300, e pode comprar o de liberação prolongada, que é de 450. E ele vai fazer parte desse grupo que a gente chama de estabilizador do humor, né? E no caso do transtorno bipolar,
o lítio ele pode ser usado tanto na fase aguda quanto na manutenção, e é bom tanto para o polo depressivo quanto para o polo maníaco. O mecanismo de ação ainda não é muito compreendido, mas se acredita que ele faça uma inibição dessa enzima que é a glicogênio sintase sinase 3-beta, que vai mediar ali a comunicação intracelular, né, após o estímulo ali por um neurotransmissor. E aí vai gerar aquela cascata de segundos mensageiros intracelulares para fazer a transcrição do DNA e a tradução do DNA, a transcrição das proteínas. E acredita-se que o lítio faça uma intervenção aí direta nessa enzima que participa dessa via, né, de comunicação intracelular. Mas também se verifica que ele tem efeitos neurotróficos, né, regulando ali o crescimento de sinapses, a morte celular dos neurônios, que ele influencia na modulação dos neurotransmissores, no metabolismo oxidativo, nas células da glia que dão ali o suporte, né, para os neurônios e fazem a parte imunológica também. Enfim, então ele parece atuar em diversas vias que a gente ainda não entende bem quais são, porque é muito difícil estudar do ponto de vista molecular, né, o tecido cerebral, mas é uma medicação extremamente eficaz. Para a gente fazer o uso do lítio com os nossos pacientes, a gente vai precisar sempre se basear em um exame, que é a litemia sérica. Então, não existe assim, qual é a dose para tratar o transtorno bipolar, se você vai usar um comprimido, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, porque o que vai ditar isso é que o lítio esteja numa faixa terapêutica, que vai ser aí entre 0,6 e 1,2 mEq por litro. Ele é um íon, né? É um átomo, e vai circular como um íon do organismo, ligado a proteínas, etc., e também dissolvido no plasma, mas ele tem uma faixa terapêutica que é muito estreita, né? Então, assim, a dose que trata é muito próxima da dose que pode gerar uma intoxicação. Então, essa faixa precisa ser bem controlada e a gente precisa passar orientações para o paciente. Dentro dos efeitos adversos que o lítio pode causar, poliúria, que é o aumento da diurese, né, polidipsia, aumento da sede, pode causar tremores de extremidades, efeitos gastrointestinais gerais de náusea, vômito, diarreia, pode induzir hipotireoidismo, então a gente precisa monitorar, e no longo prazo, em casos bem raros, pode gerar uma nefrotoxicidade intrínseca, mas é um quadro assim muito muito raro em que quase sempre você vai compensa você correr o risco, né? Assim, para garantir que o paciente vai estar bem, que ele vai estar estável, é um risco que é muito baixo, mas não pode deixar de ser acompanhado de perto. A gente precisa acompanhar e ficar atento para esse risco de intoxicação, porque a intoxicação pelo lítio, em casos graves, pode ser necessário até dialisar. Evitar o uso de AINES, de IECAS, de BRAS, em concomitância com lítio, porque eles podem, pela alteração renal, né, de contração da artéria eferente, ele pode gerar aumento da litemia sérica, e aí precipitar uma intoxicação. A gente vai precisar monitorar a função renal e tireoide de tempos em tempos. E geralmente o paciente que vai responder bem ao lítio é aquele que tem uma história familiar de TAB, que faz quadros bem claros de mania ou de depressão, que os quadros não variam muito nessa ciclagem, né, assim, de ter várias depressões e várias manias no ano, e pacientes que também não fazem sintomas psicóticos. Em se falando aqui do tratamento por fase, né, por fase de alteração, e aí já também caminhando para o fim, a mania e a hipomania, a gente tem aí, entre aspas, como uma fase mais fácil de tratar. Isso se dá porque a gente tem mais estudos a respeito, né? Porque a gente conhece bem os fármacos e os mecanismos ali pelos quais a gente está buscando que o paciente melhore.
E, em geral, a gente vai optar em combinar um estabilizador de humor com um antipsicótico. Você pode tratar o paciente só com estabilizador de humor, se for um quadro leve, que não gera uma repercussão tão grave, mas quase sempre a gente vai combinar, porque a gente tem aquela ideia de que a mania precisa a gente ir com os dois pés na porta, né? Assim, porque ela tem esse potencial neurotóxico que a gente quer prevenir, quer tirar o paciente do risco o mais rápido possível. A fase aguda do medicações, às vezes a gente chega até doses maiores do que a bula recomenda. A gente às vezes usa também benzodiazepínicos, até em doses altas, assim, doses que seriam intoleráveis para a mas que às vezes o paciente toma e está já no teto máximo ali de um clonazepam e ele não dorme de forma alguma e continua agitado. E ter em mente os critérios quando a gente precisa internar o paciente, né? Que é quando ele tem uma agitação que é grave, que coloca em risco a ele e a terceiros, tem um risco de suicídio grave, um risco de exposição social grave, ou outros comportamentos aí que prejudiquem a ele ou aos outros. A primeira linha vai entrar aí os estabilizadores de humor e os antipsicóticos, sendo dos estabilizadores de humor o lítio e o ácido valproico, que é o Depakine, os que a gente mais estuda e mais usa, e que estão ali na primeira linha. E os antipsicóticos, praticamente todos, vão ter um efeito antimaníaco. Então, vai entrar aí quetiapina, risperidona, aripiprazol, aldol, e uma série de outros que vão estar em outras linhas de tratamento aí, muito mais pela falta de estudos sobre, né? Mas, assim, a maior parte dos antipsicóticos vão ser úteis em tratar um quadro de mania. Outros estabilizadores de humor que entram, a carbamazepina é uma opção, a olanzapina é um antipsicótico, que também é um antimaníaco muito potente, e, por vezes, a eletroconvulsoterapia também pode ser usada. Já a depressão, ela vai ser um quadro que é mais difícil da gente tratar. Isso é porque a gente tem menos estudos a respeito, geralmente os quadros são mais resistentes, os pacientes tendem a ter sintomas residuais importantes, mas o que é importante vocês levarem para casa é essa regra geral de não usar antidepressivos. A gente falou um pouco disso na aula passada, sobre os riscos, né, que existem e que a gente usa um antidepressivo só em quadros muito pontuais e muito bem selecionados, que quase sempre vão ficar para o especialista, mas a regra para o médico geral é de evitar e não usar os antidepressivos, especialmente em monoterapia, né? Ou seja, um antidepressivo sem o estabilizador de humor, que até nas vezes que a gente usa, a gente se blinda de todas as formas, usando às vezes um, dois estabilizadores com um antipsicótico e bota o antidepressivo numa dose mínima, pelo menor tempo necessário, enfim. Jamais usar eles em imunoterapia, porque isso pode precipitar a abertura de um quadro maníaco, né? Principalmente os antidepressivos tricíclicos e os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, tipo venlafaxina, duloxetina, desvenlafaxina. E os antidepressivos, inclusive, podem piorar o quadro depressivo. Então, deixar o paciente mais agitado, mais inquieto, irritável, aumentar o risco de suicídio. É importante ter esse alerta. E aí, para a gente terminar, só pincelando aí sobre as drogas que a gente usa. Na primeira linha vai estar lá o lítio também, né? Sempre no topo, como o estabilizador de humor. Aqui entra a lamotrigina, que a gente até falou pontualmente semana passada, né, que ela é um bom antidepressivo aí no paciente bipolar, tem uma ação antidepressiva significativa. E os antipsicóticos, quetiapina, lurazidona, e aí aqui a gente fica mais restrito a esses mesmo do que outros, assim, pela ação antidepressiva. Mas na segunda linha entram outras possibilidades, né, o ácido valproico, usar antidepressivo aí na mão mais do especialista, preferindo o ISRS ou bupropiona, que tem um risco menor de virada, às vezes fluoxetina com olanzapina, ECT também, né, que é a eletroconvulsoterapia, pode ser usada. E aí a gente conclui, gente, o transtorno bipolar. É geralmente o quadro mais, assim, emblemático que faz os olhos brilharem sobre a psiquiatria na maior parte das pessoas.
Eu vou abrir o canal, né, para vocês também trazerem percepções, dúvidas e o que vocês desejarem aí saber do tema. Pode começar as perguntas, professor? Pode sim. Acho que Melissa levantou a mão, né? Pronto. Sim, eu fiquei em dúvida na questão do tempo. Tem alguma regra de tempo, tipo assim, tanto no Tab 1 ou Tab 2, tipo, tem que ter pelo menos uma semana em mania e depois vir a depressão, ou a depressão vem primeiro. Tipo assim, se tem uma ordem, tem uma regra de tempo, alguma coisa assim. Tem? Existe? Não, para você dar o diagnóstico, assim, existe a única regra em termos de tempo é o tempo com aqueles sintomas para você dizer que é um quadro de mania, de hipomania, de depressão. Então, a mania, em geral, o paciente precisa ter pelo menos 7 dias de sintomas ou ter precisado de internamento antes disso. Na hipomania, são 4 dias com aqueles sintomas ali presentes e na depressão, 2 semanas. Então, tendo esse tempo aí, você já pode definir como um episódio, mas não tem uma ordem, assim, vai ter paciente que vai abrir com quadro de mania, vai ter a maior parte que vai abrir com quadro de depressão, vão ter pacientes que nunca vão fazer depressão na vida e vão fazer só mania, mania, mania pelo resto da vida. E aí a regra que vai valer mais é aquela. TAB tipo 1, pelo menos uma mania. TAB tipo 2, uma mania, ou uma hipomania e uma depressão, para poder bater o martelo. Perguntaram no chat a diferença do TAB tipo 2 e a ciclotimia, né? O transtorno ciclotímico. Ciclotimia eu até nem trouxe, porque ela na prática clínica é um diagnóstico muito questionável. É aquela coisa assim do nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar. Por definição, seria um quadro em que ocorre essa ciclagem de uma forma muito rápida. Então, o paciente entra num quadro depressivo e num quadro maníaco, sem preencher critérios totalmente, nem para um, nem para outro, e isso ocorre de uma forma muito rápida, ao longo de poucas semanas ou poucos dias, né? Na prática, muitas vezes esses pacientes vão caminhar para, no final, serem diagnosticados como um transtorno de personalidade. Então, assim, no dia a dia, apesar de existir formalmente como um diagnóstico, é algo que a gente não usa na prática, mas, por definição, ele não preenche critérios completos para uma depressão, nem para um quadro de mania, de hipomania, e tem essa ciclagem, essa variação de forma muito rápida. Perguntaram sobre a restrição do uso dos medicamentos e o uso de álcool. Em pacientes alcoólatras, o que é que a gente pode usar? Com relação à restrição ao uso de álcool, assim, formalmente, a gente nunca vai recomendar que um paciente beba. Assim, sempre o álcool vai ser algo que não existe dose segura, que é contraindicado, que a gente não estimula que o paciente faça uso. Mas, né, do ponto de vista técnico e prático também, não são medicamentos que vão ser impeditivos, né? E isso é importante de ter em mente até para o paciente saber que não é para ele suspender a medicação, que não só na psiquiatria, mas em muitas áreas a gente vai ver o paciente dizer: eu resolvi tomar uma cervejinha e aí eu suspendi o remédio essa semana, ou eu suspendi ontem. Não tomei o remédio da pressão porque eu vou beber de noite. E com os remédios da parte da psiquiatria, isso é muito mais frequente, né? Mas a ideia é a gente falar para o paciente manter, mesmo que for beber, beba com moderação, mas não suspenda a medicação, não interrompa o uso. Em pacientes com alcoolismo, não vai ter também muitas restrições, não. Assim, se ele tiver uma cirrose, um quadro hepático mais avançado, a gente vai ter algumas ressalvas com alguns medicamentos, mas aí vai dar farmacocinética de cada medicação, né? De algo que pode ser mais hepatotóxico, o Depaquine, às vezes pode ser mais hepatotóxico, mas não tem também um impedimento, não, do que a gente pode usar.
É, às vezes os pacientes com alcoolismo, né, eles podem ter convulsão também e desenvolver epilepsia por conta de abstinência, né, de fazer quadros de delírio. E aí a gente opta por estabilizadores de humor anticonvulsivantes, tipo Depaquine, lamotrigina, que vão ter também aí o efeito para epilepsia. Então vai muito do perfil clínico ali do que ele apresenta, né? Melissa perguntou como é que a gente diferencia um episódio de mania de um episódio por dependência de substância psicoestimulante. Seria até mais um episódio de uma intoxicação, né? Até por um psicoestimulante. E assim, na prática vai ser muito difícil, porque os psicoestimulantes tanto podem induzir quadros de mania, como eles podem fazer intoxicações que simulam quadros de mania, né? O paralelo aí que a gente tem mais próximo, que é, não é com o medicamento, é com a substância, a cocaína, que é um estimulante também, né? Ela pode mimetizar quadros de mania, porque o paciente fica eufórico, fica acelerado, agitado, pode ter sintomas psicóticos, pode ter hipersexualidade, mas o que vai dizer para a gente ali que se trata de um quadro pelo uso da substância ou não é como se desenvolveu aquilo. Então, é algo que é muito pontual, que ontem estava bem, agora que o uso para bater o martelo e dizer que é da substância ou é do uso ou é do transtorno bipolar. Muitos pacientes vão ser um desafio, porque ele pode ter as duas coisas, pode ter uma dependência química e transtorno bipolar, que é uma comorbidade. Mas, em geral, ele tem essa temporalidade, né? Que o uso da substância vai levar a um quadro mais agudo e que melhora totalmente após a suspensão dela. A outra pergunta dela foi: em TAB tipo 1, apenas com hipomania, o tratamento também vai ser aliado a antipsicótico? Assim, para ele ser TAB tipo 1, ele tem que ter feito uma mania completa na vida, né? Se ele fez uma mania completa, a gente vai tratar a mania com o estabilizador, com o antipsicótico, mas se ele fizer manias mais leves, ou fizer uma hipomania, né? A gente pode, às vezes, só usar o estabilizador de humor, né? Em geral, é para ele já estar usando e não ter interrompido depois do quadro de mania que ele teve, mas quadros mais leves, assim, de uma hipomania, num TAB tipo 2, a gente pode não precisar ir tão armado de medicação, de usar coisas em doses tão altas ou em combinações excessivas. Tem um pessoal com a mão levantada também. É a primeira aqui, Ana Beatriz. Ô, prof, boa Oi, noite. boa. Para diagnosticar o TAB tipo 1, a gente precisa ter pelo menos uma mania, certo? Isso. Já o TAB tipo 2, além da hipomania, ele obrigatoriamente precisa ter tido um quadro depressivo? Exato, precisa ter tido. Fica uma lacuna aí, porque assim, e a pessoa que só fez uma hipomania e nunca Sim. fez nada na vida, né? Aí Uhum. ele vai ficar como um transtorno bipolar não especificado, vai entrar naquelas exceções lá. Mas para você dizer que é tipo 2, precisa ter também acontecido uma depressão. Aí, essa depressão, no caso, seria um diagnóstico retrospectivo, né? Com base em algo que já aconteceu e você captou na anamnese. Quase sempre sim, ou o contrário, né? Você atender um paciente deprimido e você resgata lá atrás que ele já fez uma hipomania. Pode ser também assim. Ah, certo. Beleza. Obrigada, prof. Né? E Lua Guimarães também está com a mão em pé. Prof, boa noite. Minha Boa dúvida é noite. sobre depressão. Eu posso fazer? Pode sim. Quando o paciente ele está assintomático por pelo menos 6 meses, a gente vai iniciar, né, a terapia pós-remissão, que é de 6 a 12 meses, com a mesma dose do medicamento. Mas como é que vai ser a retirada dessa manutenção se o paciente tiver risco de recorrência?
Aí a gente vai olhar aqueles outros fatores de risco que indicam um tratamento mais longo. Então, é um paciente que fez um quadro muito grave, teve tentativa de suicídio grave, ou teve sintoma psicótico, ou é um quadro muito difícil de tratar, ou mais crônico, durando mais de 2 anos. A gente vai se apegar a esses pontos de gravidade que vão dizer, ó, eu vou manter por 2 anos, ou eu vou manter por 5, ou eu vou manter o resto da vida. Vai ser muito individualizado. Mas quando a gente opta por fazer o desmame naquele que não vai precisar de uma manutenção muito longa, a gente também vai fazer isso gradualmente. Então, ao longo de alguns meses, a gente vai reduzindo a dose até a menor dose terapêutica antes de poder suspender com a segurança. Perfeito, entendi. Eu queria fazer só mais uma pergunta. Uhum. Como é que a gente vai saber, por exemplo, a gente tem que ter um tempo de pelo menos 2 semanas, né, quando faz o uso de um antidepressivo. Aí vamos supor que o paciente não melhorou nessas 2 semanas. Como é que a gente vai saber se ele melhorou? Tipo, tem alguma escala, tem algum parâmetro que a gente possa usar para poder ou trocar o medicamento ou Uhum. aumentar a dose, algo nesse sentido, sabe? Sim. Em geral, assim, até para mexer, a gente vai esperar mais tempo, assim, umas 4 a 6 semanas para subir um pouco ou não. Mas não existe uma escala que a gente use na prática, no dia a dia, para pontuar, não. Os estudos vão sempre trazer, né? Assim, uma redução na pontuação na escala de Hamilton, ou na MADRS, que é outra escala. Mas são escalas muito mais para pesquisa, assim, para fazer um estudo, para publicar alguma coisa. A gente não usa no dia a dia. No dia a dia, a gente vai se basear muito mais pela psicopatologia e pela queixa do paciente. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é, no final da consulta, eu sempre pergunto assim, nossa, se você fosse dar uma nota de 0 a 100, quanto você acha que melhorou? Né? O quanto que o paciente vai referir. Porque, assim, se ele não tiver melhorado pelo menos 50% aí nesse início de tratamento, ou você vai precisar aumentar a dose, ou mudar de medicação, ou potencializar com alguma outra, mas é algo que vai muito da avaliação clínica, não é tanto uma pontuação, uma escala que a gente vai usar na prática, não. E não sei se Ô, alguém ainda tem... Oi. professor, aquela Oi. escala PHQ-9 pode ser usada, assim, para um auxílio? Monitorar o tratamento? Para monitorar, não na prática, assim, vai ser muito mais valioso a gente usar a avaliação clínica mesmo. Essa escala, se eu não me engano, é mais para fazer uma triagem, né, assim, de transtornos mentais, não só para depressão, mas para rastrear outras coisas. Às vezes as escalas ajudam quando a gente está em dúvida do diagnóstico ou quer ser mais preciso em relação a algo, mas uma não são instrumentos assim recomendados para a gente usar amplamente no dia a dia. Até porque elas também são muito artificiais, né? Então, assim, elas foram criadas e desenhadas para populações que a gente chama assim muito limpas do ponto de vista de estudos mesmo, né? Então, assim, os estudos pegam um paciente que não tem comorbidades, que não tem comportamento suicida, que não é gestante, que não é idoso. Então, e aí cria, né, as escalas, mas acaba se tornando um risco também da gente artificializar o contato com o paciente, de parecer que a gente está ali fazendo só um preenchimento de um checklist ou de uma resposta de sim ou não, que foge muito da realidade, assim, do que pode ser real ali, né, que a pessoa de fato está apresentando. Então, a gente vai se basear muito mais pela avaliação clínica. A gente vê o exame do estado mental, comparar o exame do estado mental de hoje com o da semana passada ou com o da consulta passada, é, ver a funcionalidade da pessoa do ponto de vista objetivo, né? O que é que mudou na vida, o que é que melhorou ou não, os familiares também trazerem as mudanças que perceberam, que aí a gente vai poder dizer, eu acho que foi uma melhora parcial, acho que ela já voltou 100% para o normal dela, e vai ser muito mais assim do que a gente olhar para um score. O score vai ficar quase sempre para dúvida diagnóstica ou para as pesquisas.
pediram indicação de um livro de farmaco da parte clínica. Tem um livro que é Farmacologia Clínica. Deixa eu botar digitado que tem o nome do autor, que eu não sei escrever direito, é Schatzberg. Deixa só eu olhar aqui. É, tem esse aqui, Farmacologia Clínica. Deixa eu ver se é psico, ou é Psicofarmacologia Clínica Schatzberg. Esse nome aí que eu lancei no chat. Ele é muito bom porque ele é muito mais voltado para a prática. E aí, assim, no dia a dia, acho que é interessante para o clínico. E aí, alguém tem outra dúvida, alguma questão a mais? Lua perguntou sobre como tratar depressão resistente ao tratamento. É, vão existir várias estratégias aí, né? A principal que a gente usa inicialmente é a potencialização, que é a gente acrescentar outros medicamentos àquela terapia, àquela monoterapia que o paciente começou, né? Então, esse outro medicamento pode ser um antipsicótico atípico, aripiprazol, risperidona, olanzapina, principalmente. Pode ser lítio, que é um bom potencializador. Pode ser, às vezes, outro antidepressivo que haja por um mecanismo diferente daquele primeiro, daquele principal que ele está usando. E em casos mais graves ou mais resistentes, a gente pode ir para outras estratégias. Então, a gente tem infusão de ketamina, que desde 2019 é aprovada, a eletroconvulsoterapia, que já é mais antiga, bem mais antiga, mas que hoje ainda é usada, e pode também outras técnicas mais modernas, mas às vezes até mais controversas pelos estudos serem mais fracos, como estimulação transcraniana, estimulação magnética transcraniana, estimulação elétrica. Quando tudo, mas não tem tanta eficácia. Acho que ninguém. Tá certo, Úrsula. Então, gente, semana que vem, segunda-feira, a gente se encontra novamente. E aí eu vou trazer o tema da esquizofrenia, porque a gente acabou ganhando uma aula a mais, né? São 6 semanas, no ano passado a gente não fez. Aí esse ano eu vou trazer esquizofrenia na semana que vem, que é um tema bem interessante também. Boa noite para todo mundo. Até a próxima. Boa noite, obrigada, Matheus. Tchau, tchau.